Eu sou Luiz Henrique. Eu sou Giane Lima. Morrer de calor, esqueça a luz, né? Meu nome é Jade Palma. A galera se apresentou primeiro que a gente, mas não tem problema não. Eu sou a Luana Rocha. Eu sou o Renato Petit. E a gente vai começar agora mais um Programa Bringo. Já tá gravando? Já. Sério? Aham. Eu achei que não. Tá sim, eu tô fazendo yoga do A gente vai contar a história da Jade e a gente vai contar também a história da Giane e do Henrique. Olha, ambos têm o seu negócio e ambos fizeram de tudo para não perder o fôlego. A história das pessoas que estão no programa são iradas. A história da Jade é bem interessante. Gente, aquela história que a gente fala e o programa é para isso, é para mostrar a sua verdade, né? E a Jade veio lutar, ela é uma empreendedora e ela vai contar essa história pra gente de uma forma bem legal. Então, pra gente dar aquele start no programa, a gente traz com vocês a Jade para vocês conhecerem um pouquinho mais da Soulmate. Meu nome é Jade Palma. A moda nasceu em mim na adolescência, numa época em que eu morei no Rio de Janeiro com uma tia minha que tinha uma confecção de malharia, né? E nessa época eu comecei a vender as roupas no prédio que a gente morava para poder ter um dinheirinho a mais, né? Aquela fase adolescente que você tá começando a querer comprar suas coisas, enfim. E eu vim para Brasília. Eu nasci em Brasília, para começar, mas a minha família é do Rio de Janeiro, acabei indo morar no Rio de Janeiro. E quando eu vim para Brasília, praticamente adolescente ainda, com 16 anos, a única coisa que eu sabia fazer era mexer com confecção e vender roupa. E era uma coisa que realmente eu amava. Engravidei muito nova. Pensei, meu Deus, agora eu tenho que sustentar uma criança, ter alguma coisa que me faça ter uma renda, etc. Foi então que em 2017 eu perdi o emprego e foi a primeira vez que eu fui demitida na minha vida, assim, foi um choque pra mim. E eu resolvi fazer o que já era um chamado pra mim, né? E o que eu mais sei fazer, criar moda. E o que eu mais gosto de fazer, moda praia, resort, roupas confortáveis. E foi quando nasceu a Soulmate. Eu arrisquei outros nomes, outras marcas, mas eu escolhi Soulmate, que significa alma gêmea. E aí, Luana, ela fala desse começo e, gente, tem gente que começa muito cedo e tem gente que começa muito tarde. A Jade começou muito cedo. E você, começou cedo a trabalhar? Eu comecei com 3 anos, vendendo fralda. Não é pra falar isso. Tá bom, então ela vendeu fralda na escola aos 3 anos. Eu comecei com 15 anos, eu fui garçom com 15 anos, eu já comecei a trabalhar. Mas o que eu acho mais interessante dessa coisa de trabalhar cedo é que talvez na época, se a gente perguntasse pra ela se ela estava trabalhando, ela não teria esse entendimento já que seria o trabalho, né? Porque às vezes a gente começa antes mesmo de saber que começou, né? A vida ela com as frases dela. Não, mas agora falando sério, às vezes a gente começa a trabalhar sem ter esse entendimento de que isso vai ser a nossa profissão, né? É verdade. Então você pode estar começando a plantar uma sementinha ali quando você era criança, que você pensou que era uma brincadeira, que vai vender, sei lá, suco na portaria do condomínio. E quando você vai ver, isso pode ser ali um início, né? A gênese de tudo que vai vir, de todo o empreendedorismo, de tudo. É bom a gente dar ênfase sempre ao talento, porque aquilo que a gente faz de melhor, a gente tem que sempre observar isso, é muito bom. A Jade, ela é brasiliense, ela nasceu aqui no nosso quadradinho. Mas não parou só no quadradinho, não. Ela viajou aí pelo Brasil, inclusive já exporta até para outros países. Tem um pezinho no mundo. Tem um pezinho no mundo. Vamos saber mais dessa história, Jade? Conta mais pra gente, porque a gente tá curioso. Então eu montei minha primeira confecção pequena, né? E comecei a vender biquíni, roupa de ginástica, modinha. Perto dos meus 20 anos, eu abri uma loja pequena na Academia de Tênis de Brasília, num resort que já fechou, mas que era bem movimentado na época, badalado. Eu comecei a vender muita coisa lá. E lá era um lugar muito bom também para conhecer as pessoas, né? Lá era um lugar muito bacana para network, o que também me ajudou bastante a desenvolver nesse lado. Porém,
aí, nessa mesma época, eu comecei a trabalhar no governo, tinha outros empregos e diminuiu o ritmo, mas eu mantive a confecção para apenas exportação. Foi muito bacana, foi uma época que me ensinou muita coisa em relação a lidar com vendas, né? Que é onde eu acho que muita gente quer chegar, no atacado. Eu acho que assim, a gente tem que realmente saber como criar oportunidade na dificuldade, né? Que acho que é isso que realmente vai distinguir a gente dos outros. E a tecnologia está trazendo essa obrigação pra gente, de certa forma. Você pode ver que as pessoas estão tendo que se adaptar, se atualizar, se modernizar, porque não tem mais tempo de ficar para trás. Hoje em dia tudo é muito rápido, a internet é instantânea. E é justamente na internet que você consegue enxergar uma possibilidade de alavancar muito o seu negócio hoje em dia, né? Porque hoje em dia tudo é digital, todo mundo está o tempo todo consumindo a todo momento as mídias digitais, né? Então a gente quer saber como é que você tem feito uso dessa ferramenta. Eu descobri que criar moda é uma coisa que ultrapassa o limite de trabalho para mim. É uma coisa que já está num outro patamar, assim, já é uma coisa que me traz felicidade. E o que eu percebi, o consumo, ele é uma coisa que nunca vai acabar. As pessoas, elas têm necessidade de consumo. Primeiro, melhorar a autoestima. Segundo, movimentação financeira, né? A gente vive num círculo de movimentação financeira que, se isso parar, aí realmente é o fim do mundo. Então, eu percebi que as compras online, elas bombaram. Então, eu foquei totalmente no online e comecei a estudar mais e mais estilos de vendas online. Agora a gente vai falar desse assunto e, infelizmente, a gente tem que falar, que é sobre a pandemia. A gente está vivendo esse momento, não tem como fugir disso. E a gente sabe que, naturalmente, isso já é um desafio para o empreendedor, né? Tanto para vender produto quanto para vender serviço. E querendo ou não, gente, vocês sabem que eu estou falando, isso tem um impacto. E esse impacto é sentido de várias formas, por empresários, por lojistas, por todos os setores. E a gente quer saber, Jade, além dessa questão da pandemia, que outros desafios e dificuldades você enfrentou aí no seu negócio? Acredito que todo nicho tem suas dificuldades, desafios, e o importante é não desistir, manter o foco, independente de tá fácil, tá difícil, é manter o foco e continuar talhando e ser resiliente mesmo, porque sempre haverão os desafios e não podemos abaixar a cabeça. Em 2019, eu estava bem empolgada com a loja física, trabalhando bastante, vendendo bem, e de repente veio a crise, né? Eu chamo inclusive de terceira guerra mundial, que foi a pandemia que atingiu todo mundo. E quando eu digo todo mundo, não foi só o lojista, mas foi todos os empresários do mundo inteiro. Foi um baque, foi de repente, foi difícil. A primeira coisa que veio na minha cabeça, toda revolução nasce algo novo e positivo. A gente tem que pensar sempre de forma otimista, de que da crise tem algo de bom. E eu comecei a pensar, gente, o que tem de bom na crise? Bom, eu já havia feito site, e o site ele era pouquíssimo movimentado, vendia pouquíssimo também, não tinha rotina de venda que eu gostaria. E agora, pra gente fechar esse primeiro bloco, a gente vai mostrar um pouquinho mais da Soulmate e dessas peças lindíssimas que eu vou sair daqui e vou usar. Parabéns, Jade, você tem muito bom gosto. Roda, bebê! Roda, vinheta! Roda, jeitinho! But you know what I'm gonna do? Somewhere
Olha, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. A gente adorou saber mais dessa história. As suas peças são incríveis. O Bruno está muito feliz de ter você na plataforma. E um beijo grande pra você, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá todo mundo muito feliz e grato por você fazer parte da equipe do time Brilho. beijos! Agora, vamos para o outro bloco, onde a gente tem um casal muito queridinho. Mas muito antes da romântico. dancinha do segundo bloco. Tem a dancinha do segundo bloco? Voltamos agora e a gente vai dar início com vocês ao segundo bloco de hoje, trazendo o Henrique e a Jeane, que vão contar um pouquinho mais de Kipit. A história de fazer laços, você sabe os laços que eu tô falando? São aqueles laços para bebês, para crianças. Cara, essas coisas deixam uma criancinha linda, fofinha, com vontade de apertar, né? Como é que é? Ai, muito bonitinha, E por detrás de toda empresa, de todo produto, tem uma história, né? E a gente quer que eles contem um pouquinho mais dessa história, que é muito legal, muito interessante e que eu acho que todo mundo merece conhecer, né? Eles já se apresentaram no começo do programa, mas não custa nada falar de novo o nome de vocês e dar um oi pra gente. Olá, tudo bom? Eu sou Jeane Lima, representante, dona da marca Laços Minhas Meninas, e hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Eu sou Luiz Henrique, marido e sócio dela nessa aventura, nessa história. E estamos aí para contar a história do Laços Minhas Meninas. Por trás de todo empreendedor, toda empresa, todo grande empresário... Tem uma grande história. Tem uma grande história, né? E a história desses dois é uma história linda. Eles se apoiam e ele é um grande parceiro para ela, incentivador, viu? Isso é muito importante ter. Porque melhor do que você empreender sozinho é você empreender sabendo que tem alguém ali, ó, confiando plenamente e acreditando em você. Vamos conferir? Sejam bem-vindos. É isso. Luana Petit, a gente começou meio que numa depressão pós-parto da minha segunda gravidez. A gente teve um grande problema, excesso de peso, a gente estava longe de todo mundo, a gente estava no Pantanal. Aí findou que uma coisa acarretou a outra, crianças pequenas, de uma hora para outra parei de trabalhar. Era uma pessoa que tinha 2 empregos, então de uma hora para outra parou tudo. Aí meio que eu entrei numa depressão. Aí ele foi o meu braço firme quando a gente resolveu montar Laços, que foi até uma história interessante, que na realidade o foco não era fazer laços, a gente foi comprar laços para nossas filhas. A gente chegou numa loja, foram quantos laços que a gente comprou? Foram 3 por R$150. A gente comprou 3 lacinhos, R$150. Aí a gente decidiu não comprar mais laço, vamos fazer laço. Você sabe fazer laço? Não, eu sei muito menos, enfim. Aí a gente comprou umas fitas, sem ter noção de tamanho de fita, sem ter noção de valor, de nada. Compramos umas fitas, vamos ver vídeo no YouTube, Montamos o primeiro laço. Ficou horrível, mas minha filha usa até hoje, diz que é o laço mais lindo dela. E ele me apoiando sempre. Amor, tá torto. Como era que você dizia? Não, amor, tá perfeito. Vai ficar perfeito. Meu amor tudo tá tem torto. que melhorar. Não, amor, mas você vai conseguir. Amor, não tá legal. Tá, você vai conseguir. Sendo que os laços não eram os melhores. Alguns até se desfizeram na mão da cliente, que até hoje é minha amiga. O laço se desfez. E assim foi indo. Olha que incrível, Luana. Jeane, eu adorei te conhecer, cara. Você é muito simpática, muito legal. E você viu ela contando que o laço não tava bonito, foi muito bom. E você não desistiu, né? Não Isso que eu acho desisti. que é o mais importante de tudo. Porque o Henrique tá ali apoiando. O Henrique fica ali quietinho, ajudando ela, dando aquele apoio. Isso é muito bacana. Mas eu tenho certeza que não foi só o Henrique que deu essa força toda não, né? Não. A gente sempre tem uma rede de amigos, parceiros, apoiadores e gente que surge assim, iluminada e abençoada. Conta um pouquinho pra gente. Conta mais. Aí eu gosto muito de lembrar, eu até me emociono às vezes com isso, porque eu tenho anjos na minha vida, meus anjos. Eu tenho pessoas que estavam comigo lá quando eu não tinha noção de fazer um laço, não sabia o preço de um laço, não sabia nada. E as pessoas compravam os laços. Eu não sei se para me ajudar ou se era um incentivo, e realmente foi um incentivo para mim a compra dos laços. E elas compraram todos os laços. Eu no Mato Grosso do Sul eu vendia laços como água. Aí fomos evoluindo, trouxe clientes do Mato Grosso até hoje.
Hoje já tenho clientes em Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, tenho no Pará, tenho em Aracaju, tenho no Acre, que é a minha terra natal. A maioria das minhas clientes são do Acre. E estamos evoluindo aos pouquinhos. Meu ponto forte de apoio, porque eu nunca acreditei. Ele vai contar um pouquinho de como foi chegar até aqui. A gente tenta ao máximo dar o suporte, né? E às vezes, em algumas situações, ela tenta desistir, ela acha que não vai ser suficiente, que não vai suprir as necessidades. E a gente ali, como família, está ali para apoiar, para dar o auxílio necessário para que ela... Não, vamos lá, vamos recomeçar, vamos começar a fazer do zero de novo. Às vezes um laço não sai do jeito que ela quer, ela desfaz tudo, faz do zero. É assim, tem que ser sempre incentivando. Caramba, como eles viajaram, e isso traz muita experiência, porque ir para os lugares, conhecer pessoas, enriquece muito isso. E o mais interessante é que ela soube levar, né, o negócio dela e os laços dela por onde quer que ela tenha passado. Mas você viu o que ela disse no começo? É tão interessante, porque ela vai comprar o laço para as filhas e aí ela descobre que o laço é uma fortuna e peraí, então eu vou fazer o laço. Mas ela começou, gente, sem pé nem cabeça, como ela disse. E eu acho que todo mundo tem que tentar alguma coisa. As grandes ideias, elas surgem realmente quando a gente menos espera. Talvez naquele dia que eles dois foram na loja comprar um laço, eles não imaginavam nunca que isso poderia virar um negócio na vida deles, né? Que máximo! É para isso que a gente tá aqui, gente, para mostrar essas histórias para vocês. Agora tem as dificuldades. E aí, Jeane e Henrique, quais foram essas dificuldades ou qual foi ela? Ela trabalhava e parou de trabalhar, eu continuo trabalhando. Eu sou um concursado, eu continuo trabalhando. Só que na época da pandemia foi o seguinte, a gente, graças a Deus, como a minha família é da Bahia, dela do Acre, a gente tem muito amigo em comum em outros estados, acabou que na pandemia, quando parou tudo, a gente começou a fazer laço para poder mandar para lá. Fazia as caixas fechadas com laço e mandava, sem nem saber se ia vender, mandava para uma amiga dela no Acre, mandava para a minha irmã na Bahia, e aí lá a gente tentava, tenta vender, tenta ver o que é que consegue aí para poder dar uma ajudada. E por incrível que pareça, na pandemia, o nosso maior auge de venda foi na pandemia. Foi quando a gente começou realmente a ganhar dinheiro. Acredito que foi assim que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui em março, saiu do Pantanal e chegou aqui em março. E tipo, um mundo novo, lugar novo, e a gente chegou, tava no pico da pandemia, só tudo fechado. A gente não via ninguém, a gente não tinha vizinho, a gente não tinha nada. Fomos para casa, que a gente mora até agora, atualmente lá. Fomos para casa, a casa não tinha luz, a casa não tinha água, passamos uma semana sem água, sem luz, com 2 crianças. E eu que nem eu falei para ele, eu digo, eu vou desistir. Aqui não tô em público, ninguém tá comprando nada. Ele, não, vai dar certo. Nunca tinha feito uma compra de fitas. Peguei R$800 e foi o meu começo aqui, R$800 de fita. Investi R$800 em fita, em aplique, em bico de pato. Investi. Comecei a montar laço, cadê os laços? O que eu vou fazer com... Bom, laço não estraga, bora fazer laço. Vamos fazer laço ali, uma terapia. Continuei minha terapia de laços. Vamos fazer laço. E graças a Deus consegui vender todos. Assim como a Jeane acabou de falar pra gente, ela tem clientes em vários pontinhos aí do Brasil. E a gente sabe que é um desafio isso. A gente sabe que manter a boa relação com o cliente, ela define muita coisa e depende total do comportamento do empreendedor. Isso é um assunto muito bom, inclusive, a gente abordar, porque, gente, hoje em dia não tem mais tempo de ficar fazendo mimimi ou firula. Ou você é direto com o seu cliente, fazendo com que ele se torne um amigo seu e até mesmo um fã, como a gente brinca lá no Bringle, porque o atendimento faz toda a diferença. Jeane, gostamos muito de te conhecer. Quer dar um último recado? E, gente, não desista. Não desista se você realmente quer. Se você quer um sonho, se for uma coisa que você quer para sua vida, não desiste. Você vai passar por muito obstáculo, não é fácil. Realmente não é fácil. Até você chegar ao ponto de você ser, no mínimo, reconhecido para alguém olhar o seu produto e dizer assim, eu gostei. Não é fácil. Não é de jeito nenhum. Você vai levar a porta na cara, você vai escutar muito não. As pessoas... Quando vê o teu produto, independente de qual seja, a pessoa vai questionar o preço. Muita gente não vai querer pagar o preço que o seu produto vale, mas não desiste. Continua, vai em frente, bate na tecla que vai dar certo e coloca sempre Deus em primeiro lugar. Deus é o centro de tudo, coloca Deus em primeiro lugar que Ele vai só abrindo portas. E o que está acontecendo hoje na minha vida está extraordinário, que às vezes nem eu estou acreditando, é sério.
E quem me conhece sabe de onde eu vim, como eu vim. Gente, eu não tô acreditando. É sério, mas não desiste que vai dar certo. Uma hora ou outra dá certo. Errando, acertando, caindo, levantando, dá certo. Só não desiste. Tchau, obrigada. Peti, Luana, muito obrigada pela oportunidade mesmo. Tchau, Luana. gente. Até a próxima. Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Baby, you make me hot like an oven. Since you came, you know what I discovered. Baby, I don't need me another. No, not all I know. Only you got me feeling so. And you know that I got to have you. And I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Obrigado, Jeane. Obrigada, Henrique. Vocês que são da loja, né? Laços Minhas Meninas. E também a Jade, que esteve aqui com a gente da loja Soulmate. Gente, é graças às histórias de vocês que existe o programa Bring You. Então, se você conhece a história por trás de um negócio de alguém, indica essa pessoa aqui pra gente. Ou até mesmo se a sua história for muito interessante, você achar legal mostrar pras pessoas, inclusive como incentivo, conta pra gente. O programa Bring You foi criado pra isso. E a gente está em contato direto com os lojistas, sabendo de todas as histórias realmente. Então fica aí o convite para vocês. Muito obrigada por nos acompanharem aqui hoje. E tem como se inscrever no canal, Luana. Exatamente, não deixa de se inscrever, curte, comenta, compartilha com os amigos. Segue a gente lá no Instagram também, que é esse aqui, ó, é muito fácil. Qualquer coisa... www.bringyou.app. Parabéns, Luana, você conseguiu falar sem gaguejar. Yes! Gente, obrigado e até o próximo programa Bring You. Até mais! Tchau!